E o nosso monstro sagrado voltou. Tem coisa boa pra trocarmos ideia no vídeo de hoje aqui. E aquela busca por centroavante deu uma esfriada. Quero falar também sobre o centroavante do São Paulo, quem deve ser o titular. Separei assuntos aqui pra atualizar sobre Arboleda, Alan Franco, Lucas Moura, Cédric Soares. Tem também o Marcos Antônio. São Paulo vai ficar com ele? Comigo então, chega nesse vídeo aí, ó. Chega aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Laicão, tamo junto. O laicão aí pra dar aquela engrandecida, aquela moral. Você não precisa fazer nada, eu faço tudo por aqui. Você só chega nesse brabo aí, beleza? E eu te atualizo de tudo que tem do São Paulo Futebol Clube, que amanhã já pega o Fortaleza pelo Brasileirão. Se todo jogo entre São Paulo e Fortaleza já é aquela cara de empate, imagina agora, né? Que tem o Zubeldio, lembra do empatite? Esse é o Zubel... Empatia, não sei. É empate. O Zubeldio empata, ele gosta de empatar. Mas nós temos que ganhar, né, do Fortaleza. É um jogo dificílimo, que o São Paulo não costuma ter um retrospecto tão glorioso contra o Fortaleza, mas a verdade é que o São Paulo é São Paulo, né? Estão querendo colocar alguma coisa diferente disso aí, mas não adianta, não vai. Meus amigos, olha só, eu fiquei sabendo, até anotei 500 assuntos aqui pra falar, mas eu fiquei sabendo que o Nestor, ele não está vendido ainda. O Nestor, ele está pra bater a meta lá no Bahia, e que aí possivelmente ele será vendido. Aí eu falei, rapaz, o que é isso, cara? Não tá vendido ainda, essa história me pegou, eu tava na cama dormindo, eu falei, vou tirar um cochilinho, né, a mais, aí no feriadão, quando eu olhei o celular, que eu falei, rapaz, o cara é nosso ainda. Imagina, tem uma, sei lá, gripe aí que afasta ele dos jogos desse restinho de ano e o cara volta pro São Paulo. Quero dizer o seguinte, o Nestor hoje ele faz falta ou não faz? Ai, será que o Nestor faz falta pro São Paulo hoje, onde Rodriguinho e Matheus Alves são os únicos meias reservas aí pro Oscar? Bom, o São Paulo precisa da grana, vai dar a casa dos 30 milhões de reais, pelo que eu fiquei sabendo, mas o Nestor hoje, sei lá, se volta aí, tem um espacinho no time, né? Olha como o mundo gira, né? O mundo não dá voltas, ele capota, como diriam. E ó, o Pablo Maia, esse sim está voltando. Pablo Maia, o nosso monstro sagrado, está voltando. Tem um caso curioso do Pablo Maia, que eu gosto de falar aqui, que ele tá perdendo um pouquinho daquela idade, tão 20 anos, 19, 18, pra ir pro futebol europeu, né? Ele já não tem mais 18 anos. Então, lá no futebol europeu, pode ser que o Pablo Maia não tenha aquele espaço nos grandes times. É claro que se você pensar no, sei lá, o Nottingham Forest, aquele lá, que foi o Sara lá, como é que ele... Norwich, esses times aí, Sevilha, é lógico que o Pablo Maia vai. Agora, para aqueles grandiosos times da Europa, acho que ele vai perder um pouco do espaço. E isso pro Pablo Maia é péssimo, né? Coitado, né, cara? Um cara que merece demais. Agora, pra nós, São Paulinos que gostamos do São Paulo, o Pablo Maia ficar é uma notícia formidável, hein? É um volante que ele tem, assim, uma característica defensiva inacreditável. É um volante mais forte possível. Ele não é troncudo, assim como o Felipe Melo, o Luan, né, o Gattuso e tal. O Gattuso, ele quase chega lá. Mas é um cara de muita força física, que gosta da trombada. Só que ele com a bola nos pés também, ele não é bobo não é rapaz, bobo. E quando ele estiver em forma de novo, nós lembramos, eu lembro, você lembra, ele é um cara que chuta muito pro gol. Ele gosta de ir até o gol adversário e chutar, e fez uns golaços quando surgiu pro futebol. E aí ele foi colocado numa berlinda tremenda, quando o técnico anterior ao Dorival era o Rogério, lançou ele pro futebol. O Rogério tem muito mérito por lançar ele pro futebol. Mas o Rogério, na oportunidade, ele contava tanto com o Pablo Maia que ele colocava pra marcar caras como Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson. Só o Pablo Maia. Aí tinha Nestor, Igor Gomes, Sara, você falava, bom, o que marca aqui? Era o Pablo Maia. Então o Pablo Maia ficava sobrecarregado. Eu lembro que no Palmeiras tinha Zé Rafael, Veiga e Scarpa. O Veiga é fraquinho, mas o Scarpa e o Zé Rafael jogavam bola na época. E aí o Pablo Maia sozinho no meio dos caras lá. Era sempre uma pedreira. E o Rogério, assim, na boa, ele confiava no cara, chamava pra si, não colocava na berlinda e largava lá. O Rogério sofria junto, sabe? Tipo, não era uma coisa de caráter. E o Pablo Maia, ele se mostrou um volante maravilhoso sempre. Naquela campanha da Copa do Brasil, um monstro sagrado também. É sempre um cara importante. E agora ele está voltando. Então é o monstro São Paulino que volta agora. E isso me pega em dois assuntos, em dois temas. O primeiro deles é a questão do Marcos Antônio, que o São Paulo está em vias de contratar. O São Paulo tem algumas situações do Marcos Antônio. E a outra é o Thiago Mendes, que eu já chego lá. O Marcos Antônio, o São Paulo, ele está querendo estender o empréstimo.
O empréstimo acaba agora no meio do ano e o São Paulo chega pra Lazio e fala: Lazio, presta até o fim do ano aí. Vamos arrumar esse contrato, você me empresta até o fim do ano. Depois eu compro, se pá, entendeu? E a Lazio não deu resposta, o São Paulo tá tentando. E o que pega também? O São Paulo pode ser que tenha comprado agora. Se a Lazio não quiser, o São Paulo tem que chegar e comprar agora. Ou ele devolve lá pra Lazio. O que eu fiquei sabendo hoje, na manhã desta quinta-feira de feriadaço, o Marcos Antônio, ele tem interesse de alguns times aqui do Brasil. Eu descobri hoje. Os caras estão de butuca ali olhando. Se o São Paulo perde ali o Marcos Antônio, os caras, ao invés de chegarem na Lazio e comprar, vão pedir o mesmo esquema que o São Paulo pediu. Pede o empréstimo. Ô, empresta pra mim então aqui, vai, vamos chutar aqui. Eu sou o Atlético Mineiro, eu sou o Cruzeiro, me empresta aí. Aí fica comigo e depois eu compro. Faz um contratinho de obrigação de compra e tal. Eles estão louquinhos pra levar o Marcos Antônio porque o cara no São Paulo jogou bola. Depois que ele se firmou no São Paulo, porque assim, você fala, é um refúgio da Lazio, né? É um refúgio da Lazio, isso aí não interessa pra ninguém. Aí o São Paulo traz. Quando o São Paulo traz, ele continua sendo um Santiago Longo da vida. Ele continua não tendo nenhum tipo de notoriedade no banco. Quando o Pablo Maia machuca, e o Luiz Gustavo também, e ele assume a posição, aí ele deixa de ser aquele refúgio e passa a ser um jogadoraço, hein? Aí ele passa a ser um cara de 24 anos, com rodagem na Europa, muito rápido, muito intenso, um cara que participa do jogo e chama a responsa pra si. Aí ele passa a ser um cara de muito valor. Quem tá vendo isso? O São Paulo, né? Sem grana, tentando prorrogar o empréstimo. Também a Lazio, que fala, opa, meu jogador valorizou lá, tô de olho. E outro que vê também é o mercado. Tá todo mundo querendo agora o Marcos Antônio. Ninguém é bobo de olhar pra um cara desse aí e falar, o cara custa de graça, meu. Custa R$26, o que é caro, mas você paga em 3 anos. E dá ainda pra fazer uma contraproposta pra Lazio pra tentar pagar uns 20. Você joga 15, ele fala, não, quero 20. Dá pra diminuir esse preço. E aí um cara desse, de 24 anos, custar 20 milhões de reais, não é nada. Inverte o papel aí. Vamos pensar que o Pablo Maia tá pra ser vendido. E aí você fala, os caras vão pagar 20 milhões de reais. Como que nós vamos ficar? Né? Vai vender o Negruti, vai vender por 20 milhões de reais. Como que nós ficaríamos? Ficaríamos pé da vida. A mesma coisa aconteceu com o Diego Costa, o zagueiro. O cara foi vendido por 44 milhões de reais. Aí valeu. Se os caras chegam e falam, vou dar 3 conto aí. Você fala, não. Então o Marcos Antônio custar os 20 é problemático para nós que estamos sem grana, mas para quem tá vendendo a preço de nada, baratésimo sim. Portanto, o Pablo Maia voltar agora, ele impacta diretamente nessa compra do Marcos Antônio e principalmente os times de fora de São Paulo aqui, os times concorrentes que vão tentar levar o cara. Vou ficar de olho nessa história e trago para vocês tudo atualizado aqui, beleza? Então, um que se distancia um pouco também com a falta de grana do São Paulo e com essa questão aí do Pablo Maia voltando, é o Thiago Mendes. O Thiago Mendes, ele ficou tranquilaço aí pro São Paulo contratar, mas a história mudou um pouco de figura. Peraí, a questão do Thiago Mendes, porque também é um cara que ele tem que aceitar algumas imposições do São Paulo, e as imposições são, vou pagar menos, quero menos tempo de contrato, quero menos bônus não sei o que por conquista. O São Paulo quer diminuir o custo do Thiago Mendes. E o Thiago Mendes, ele vai ter luvas. Sabe o que é luva? Você não compra o cara do Paris Saint-Germain, você compra dele próprio. Então, por comprar dele próprio, ele vai falar, eu quero 10 milhões na minha mão, quero 15 milhões na minha mão. É uma compra isso aí. O Nicão aconteceu isso. A luva, ele estava livre no mercado, mas a luva era de 10 milhões de reais. Então, você comprou o Nicão, sabe? O Thiago Mendes, ele esbarra nesse problema aí e muitos São Paulinos já não tá mais querendo ver o Thiago Mendes lá. Primeiro, porque o Alisson e o Marcos Antônio entregaram bem. Segundo, porque o Luan está voltando, né? O Luan volta agora com 10 quilos a menos, vai ficar agora reintegrado e tal. E terceiro, porque o Pablo Maia volta agora e está pronto para jogar. É possível que o Pablo Maia, inclusive, na próxima semana já esteja disponível para o Zubeldia. Olha que top, cara. Eu tô impressionado com isso aí. E assim, paciência, né? Se tiver que ir embora a possibilidade do Thiago Mendes vir, paciência. Eu sou mais economizar muita grana, ficar com Luan, Pablo Maia, Alisson e talvez investir um pouco no Marcos Antônio, que é o Thiago Mendes de amanhã, não é? O que o Thiago Mendes já foi de bom, acho que o Marcos Antônio pode ser hoje em dia, não pode não?
Pode sim. Olha só, tem uma questão aqui que o Cédric Soares renova o contrato. Ele renovou o contrato e isso aqui eu achei muito legal. É um jogador que não tá brilhando. Nossa, o melhor lateral desde o... Não, nada disso. Mas é um cara que está ambientado na posição. É um cara que desde que chegou no São Paulo mostrou um caráter impressionante. Ele mostrou um caráter impressionante. Ele me lembra um pouco do Alexandre Pato. Era um cara com rodagem, história na Europa. Chega no São Paulo humilde pra caramba, pra ganhar pouco, aceita todas as condições do São Paulo e busca uma posição, busca uma vaga, busca tudo na humildade, treinando, correndo, se matando ali pra conquistar o torcedor são paulino. Então, independente da limitação que o Cédric Soares pode ter, eu vejo nele um cara de caráter, no mínimo. E um bom lateral. Um lateral ok pra caramba. Nada a ver. Tá jogando mais que o Wendel, mais que o Enzo Dias, mais que o Igor Vinícius. Acho sim que o São Paulo faz um golaço renovando com o Cédric Soares. Outra coisa que foi legal pra caramba é que o Lucas Moura também voltou. Assim como o Pablo Maia tá voltando agora, talvez no próximo jogo, o Lucas já está pronto. Deve ficar disponível pro Zubeldia já amanhã contra o Fortaleza. E já jogaram. E isso aqui eu acho que é notícia com N maiúsculo, sabe? O Lucas voltando. O Lucas, pra mim, é o único jogador de São Paulo, tem o Oscar também, mas o Lucas, pra mim, é o único jogador de São Paulo que ele se compara com o Hulk, não o Hulk de hoje, mas o Hulk de 3 anos atrás, o Atlético Mineiro, de 4 anos atrás, 2 anos atrás. É um Hulk no auge do Atlético Mineiro, que o Lucas Moura é pau a pau ali. É o Arrascaeta, que é pra mim o Arrascaeta, ele é o... Era o Bruno Henrique e o Arrascaeta que eram os melhores do Brasil pra mim. O Bruno Henrique hoje ele não é mais. Ele envelheceu e ele dependia demais da velocidade dele. Ainda é rápido, mas tá longe de ser o Bruno Henrique de 2019. O Arrascaeta continua sendo o Arrascaeta de 2019. É impressionante. O cara desequilibra todo momento que tá em campo. E o Lucas Moura, pra mim, é igual a Arrascaeta. Ele é o cara que desequilibra. Ele é o nosso Arrasca, ele é o nosso craque. E ele volta agora como um jogador, assim, importantíssimo pros momentos mais interessantes do São Paulo. Por exemplo, nós temos que ganhar do Náutico lá. Ganhou aquele 2-1, tem que empatar lá, mas o empate é perigosíssimo, Copa do Brasil. Libertadores, o Lucas volta num momento também mais tranquilo, mas daqui a pouquinho já começa a oitavas de final. Sabe, tem mais 3 jogos e depois a oitavas de final, tá na hora já. Então, acho que o Lucas volta num momento legal pra caramba, onde ele vai começar a pegar os jogos mais importantes oitavas da Libertadores e quando começar também oitavas da Copa do Brasil. Acho top, maravilhoso, notícia linda. Arboleda é outro que também está de volta, assim como o Lucas Moura. E Alan Franco não se machucou. Tudo muito bonito aí no São Paulo Futebol Clube. Eu vejo, Pablo Maia, Lucas Moura, Alan Franco e Arboleda. Alan Franco não, né? Que ele não se machucou. E Arboleda é meio time do São Paulo que volta e tá tranquilo. Lateral direito, fechou com o Cédric, tá tranquilo também. Zubeldia tem tudo na mão para poder fazer um grande trabalho com esse elenco incrível que ele tem nas mãos. Deixa eu falar do Paul Fernandes pra vocês aqui, porque o Paul Fernandes ele tem também um caso curioso. Sabe quem é o Paul Fernandes? É um médio volante, quase um meia, médio volante ali do Fortaleza, que era do Boca Juniors e teve o seu contrato encerrado, sabe? Fim de contrato, jogador livre. Ele chega e ele vai pro Fortaleza. O caso curioso é que o Zubeldia, ele fez poucos pedidos no São Paulo. O que eu fiquei sabendo é que ele não pediu nem o Santiago Longo. Ele não pede nem o Santiago Longo que disseram que ele ligou pro Santiago Longo e coisa e tal. Ele pediu e tal. Existem 2 versões dessa história e que talvez o Zubeldia nem tenha pedido o Santiago Longo. O cara que ele teria pedido mesmo, não pediu Jamal Lewis, não pediu um monte de cara. O que ele teria pedido era o Paul Fernandes. E o São Paulo chegou e fez corpo mole mesmo, e o Paul Fernandes acabou no Fortaleza. Vai ter gente falando que o Paul Fernandes custou 100 milhões de euros pro Fortaleza. Mentira. O São Paulo, pra mim, fez corpo mole sim pro Paul Fernandes. O São Paulo não quis, essa é a verdade. E também não precisa atender ao Zubeldia, porque o cara daqui a pouco tá demitido e tal. Só que enquanto o São Paulo fica falando, o Zubeldia é meu técnico, eu confio no Zubeldia, Zubeldia, bababá, tem o aval. Já que tem o aval, contrata quem ele pedir também. Né? Tem que levar também em consideração que o cara tá pedindo um cara. E se ele pediu o Paul Fernandes, e nós aqui desacreditamos, era jogador em fim de contrato. Eu lembro que teve uma notícia sensacionalista, que quando ele começou no Fortaleza ele estava péssimo e tal. Bom, vamos lá. Ele jogou agora, do Brasileirão, 4 jogos. 4!
e deu 2 assistências, tá? Esses são os números do Paul Fernandes. Ele tem realmente 33 anos e ele em outubro faz 34. É um cara veterano pra caramba já. Agora, ele fez aqui pelo Fortaleza Campeonato Cearense. Lá no Fortaleza, ele fez 7 jogos, tá? Ele na Libertadores, isso é tudo esse ano aqui, 7 jogos no Cearense, esse ano. Ele fez na Libertadores 3 jogos. Ele fez na Copa do Nordeste 5 jogos. Ele fez na Copa do Brasil 1 jogo e ele fez no Brasileirão 4 jogos. Ou seja, o cara tem 20 jogos em 2025. Esse ano aqui, Paul Fernandes tem 20 jogos. É normal isso? Ou é um cara que veio pronto sim e que está jogando legal pra caramba ali no Fortaleza e é o time que o São Paulo pega amanhã? Eu quis fazer essa lembrança do Paul Fernandes porque é um jogador que o Zubeldia teria pedido, cara. E o cara tá prontinho fisicamente e o Zubeldia poderia ser mais cobrado se ele tivesse os jogadores que ele pediu. Mas ele tá se desdobrando ali com o Matheus Alves, tá se desdobrando com o Luciano na meia, né, tô falando. Tá se desdobrando ali com o Marcos Antônio e na verdade o que ele pediu estaria de graça, né, e pronto para ele fazer o uso, e do nada o São Paulo simplesmente não contratou pro cara. Isso é complicado, não é não, São Paulo? Mas enfim, vamos torcer pelo melhor e que o Marcos Antônio fique pra cá junto com Pablo Maia e Alisson e Luan. Top ou não é?